Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro do programa Breves Notas. O meu nome é Ana Paula Lemes de Souza e hoje nós vamos conversar sobre despolitização, particularmente sobre um tipo de despolitização que eu entendo que tem sido pouco abordado, que é chamado de megapolítica. A megapolítica, ela está relacionada a um processo de judicialização da política. Aqui no Brasil, o fenômeno de judicialização da política pode ser interpretado a partir de 3 níveis. No primeiro nível está o controle de constitucionalidade das leis. Esse controle de constitucionalidade, ele tem relação com uma escolha do constituinte originário em trazer uma Constituição pródiga que permitisse um amplo controle da constitucionalidade por todos os juízos de todas as instâncias. O Brasil, ele adotou 2 métodos de controle de constitucionalidade, que é o controle abstrato e o controle concreto, que também é chamado de controle concentrado de constitucionalidade e controle incidental. No controle, que é o controle concentrado, ele é exercido pelos tribunais de justiça, quando nós falamos em constitucionalidade das leis municipais, e no nível da União, esse controle ele é exercido pelo Supremo Tribunal Federal, que vai fazer o controle de constitucionalidade das leis federais. O Supremo, então, ele está colocado como um guardião da Constituição que vai assegurar a constitucionalidade das leis. Só que não existe apenas esse controle que é o concentrado, que é o controle concreto da constitucionalidade. Também existe esse controle incidental que pode ser exercido por qualquer juízo de qualquer instância quando a questão da constitucionalidade ela é incidental à questão principal que está sendo discutida no processo. E isso fez com que existisse um amplo fenômeno de judicialização da política no Brasil, quando os juízes de diferentes instâncias, eles podem controlar e judicializar os atos políticos, que são representados através das leis. Num segundo nível, que é um nível mais complexo e mais delicado, é o que é vulgarmente chamado de ativismo judicial. No ativismo judicial, o controle da constitucionalidade ele não é feito especificamente sobre as leis, mas existe um controle das próprias políticas públicas. É quando o Poder Judiciário, através das decisões judiciais, eles fazem políticas públicas que se relacionam aos orçamentos e às formas com que o Poder Executivo ou o poder legislativo, ele vai atuar através do seu poder. É quando nós temos, por exemplo, o direito à saúde, que não é assegurado, e existe uma judicialização desse direito à saúde que exige com que o poder judiciário ele assuma uma postura proativa em assegurar aqueles direitos positivos que são colocados na Constituição Federal, ou seja, que exigem uma ação por parte do Estado ao assegurar a implantação desses direitos fundamentais, através de orçamentos públicos que vão assegurar a oferta desses direitos, que é o caso de direito à creche, direito à saúde e outros tipos que exigem uma ação por parte do Estado. Esse segundo nível, ele é um nível mais delicado porque nós passamos a ver o poder judiciário ele atuar como se um poder político e colocado democraticamente fosse, porque ele passa a dizer como aquelas políticas públicas elas devem ser implantadas, colocadas ou asseguradas. Mas esse não é o nível mais delicado ainda desse processo de judicialização da política. O terceiro e mais complicado nível é o chamado controle não mais da constitucionalidade das leis, não mais das políticas públicas, mas um controle dos políticos em si.
Essa forma é uma forma muito delicada quando existe um sério risco de que essa judicialização da política ela se torne uma politização do judiciário, porque nós não estamos falando mais em controlar as leis ou controlar as políticas públicas, mas controlar os próprios políticos, que é um discurso norte em várias operações policiais, como a Lava Jato, que seria a fase mais aperfeiçoada dessa forma de judicialização da política, que escorrega para se tornar uma politização do judiciário. Qual que é a diferença? Na judicialização da política, existe realmente uma resposta da Constituição para você assegurar um certo protagonismo do poder judiciário em relação aos demais poderes. Contudo, se torna uma politização do judiciário quando existe uma certa interferência por meio de mecanismos de protagonismo do poder judiciário que são feitos com o claro propósito de interferir na soberania popular. A Operação Lava Jato, ela surge dentro de um contexto de politização do judiciário e de messianismo que se escora no discurso das lutas anticorrupção, que tem muita relação com um certo iluminismo jurídico que faz com que exista uma sobreposição ou então uma alocação dos discursos que usualmente eram destinados à política, ou seja, que estava sendo colocado em relação à questão da soberania democrática para uma certa lógica de constitucionalização. O conceito de megapolítica ele foi desenvolvido por um jurista chamado Hans Herschel. O Hans Herschel ele vai trazer a megapolítica e essa judicialização como uma esfera de atuação do poder judiciário que vai englobar certas funções que eram do poder executivo e legislativo. Ele vai falar que existe uma certa transferência voluntária do poder por parte de elites políticas para o poder judiciário em relação a algumas pautas que são pautas controversas, notadamente algumas pautas liberais que talvez não fossem representadas ou que não passassem se isso fosse colocado pelas vias normais do poder democrático. Então existe uma transferência da ideia de soberania democrática para uma ideia de constitucionalidade. Então é uma transferência voluntária por parte dessas elites que vão buscar no poder judiciário uma certa resposta a determinadas questões que são relevantes para a hegemonia e manutenção do poder por parte dessas elites. A Operação Lava Jato, como vocês provavelmente sabem, ela foi inspirada em uma operação italiana chamada Mãos Limpas, que no mais fez uma verdadeira lavagem na política lá na Itália, alterando totalmente os quadros políticos. A Lava Jato em si, ela interferiu de uma forma muito clara nas eleições de 2018. Então nós podemos observar que existiu uma certa aliança formada entre os lavajatistas e o bolsonarismo. E o que eu percebo agora, inclusive essa é a causa de eu ter escolhido essa temática para conversar com vocês, então existe uma certa briga dentro da fatia do poder da direita para que a Lava Jato ela se coloque como uma possível alternativa política em 2022. Existiu recentemente uma decisão da Gabriela Hardt, que é a juíza que decide no âmbito da Operação Lava Jato e que substituiu o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, em destinar 500 milhões que foram obtidos através de acordos de leniência
para o Ministério da Saúde. E, inclusive, se falou que o Ministério da Saúde aceitou a destinação dessa verba por parte do Poder Judiciário. Ora, que coisa mais bizarra! O Poder Judiciário, ele agindo como se o Poder Executivo fosse, ao decidir a destinação de verbas públicas que são verbas da União. Porque essa verba, que em tese seria doada pela Gabriela Hardt, representando o Tribunal de Justiça, para o Ministério da Saúde no combate à Covid-19, não existe lei que ampare. Então, o que aconteceu? A AGU, ela recorreu dessa decisão da Gabriela Hardt, com muita razão, e essa decisão, ela mandou cancelar essa destinação de verbas que seria feita por meio da juíza para o Ministério da Saúde, que poderia caracterizar, inclusive, uma improbidade administrativa, porque juíza, ela não é prefeita, ela não é governadora, não vai ser ela que vai decidir os rumos de determinado orçamento ou verba pública. Uma outra questão que se torna relevante falar em megapolítica é que recentemente foi divulgado um cartaz da Associação Nacional dos Conservadores. Dizem que a Lava Jato não tem nada com isso. Mas esse cartaz, ele trazia a figura do Dalton Delagnol, que é o coordenador da Operação Lava Jato, representando o Ministério Público Federal, e o ex-juiz e ex-ministro de Justiça, Sérgio Moro, com a frase, eles contra todos. Embaixo dessa imagem aparecia, desde Bolsonaro até o Toffoli, até Rodrigo Maia, até o Lula, enfim, várias figuras políticas importantes, trazendo aquela dialética do discurso do bem contra o mal. A luta contra a corrupção, ela assevera esse discurso extremamente moralista de trazer nós contra todos, nós contra os outros, que acaba reduzindo a complexidade, inclusive das críticas das pessoas que fazem em relação à Lava Jato, como se todas as pessoas que criticassem a operação, elas estivessem contra o combate à corrupção e não contra, por exemplo, a ofensa a direitos fundamentais que foram reiteradamente perpetrados por parte da Operação Lava Jato sob a justificativa desse bem maior, sob a justificativa de alcançar essa iluminação. Por isso eu costumo dizer que a Operação Lava Jato, ela parte de um discurso que é um iluminismo não mais político, mas um iluminismo jurídico, que está em busca dessa moralização da política e que não mede esforços para alcançar esse seu objetivo, que passa por uma esfera de colonização da política. Então existe uma troca de agenciamento em relação ao poder político para o poder jurídico. E isso justifica, inclusive, uma certa soberania do discurso jurídico sobre o político, existindo, inclusive, uma certa representação paralela por parte de juízes e promotores que são colocados nesse último nível de judicialização da política, que eu repito, é o nível mais sensível, que é o controle dos políticos em si, trazendo uma messianização em relação aos membros do Poder Judiciário, que existe então uma figura anômala em relação a essa representação, porque existe uma troca nítida ali de agenciamento, onde não é mais o poder político em si que vai atuar naquela esfera, mas o poder jurídico que se escora sob o discurso de uma neutralidade e imparcialidade para configurar uma soberania do judiciário sobre o poder político, o que é uma coisa extremamente problemática, que está relacionado a um contexto de despolitização. A Lava Jato, ela pode ser entendida em uma complexa teia relacional que vai passar desde a Operação Satyagraha,
passando também pelo mensalão, até atingir essa fase mais aperfeiçoada, que é a Operação Lava Jato, que se inspirou, como eu já disse, na Operação Italiana Mãos Limpas, que se relaciona a uma interferência direta por parte do Poder Judiciário em relação ao poder político, que é um exemplo muito claro dessa megapolítica que é trazida pelo Han Herschel. O Han Herschel, ele fala então que existe essa transferência de poder por parte das elites para que se passe algumas pautas, algumas questões que são impopulares em relação ao país. E aqui no Brasil, o que nós observamos pós-impeachment da presidenta Dilma Rousseff é a colocação do Temer, realmente passando várias pautas impopulares que, quando foram judicializadas, elas não tiveram uma resposta. E esse quadro, esse cartaz que é trazido pela Associação Nacional dos Conservadores, ele é muito claro e muito explícito em trazer que na Operação Lava Jato existe sim um projeto político de poder. Até para trazer um paralelo em uma fala que foi divulgada na Vaza Jato, que inicialmente foi um movimento jornalístico investigativo iniciado pelo The Intercept Brasil, mas que depois vários outros portais aderiram, quando o Deltan Dallagnol ele vai falar que a questão jurídica ela é filigrana dentro da questão maior que é política. A megapolítica é isso, é você trazer a questão jurídica como filigrana para atingir um propósito maior, que é você interferir nos quadros dessa soberania popular. Uma outra fala do Deltan, que ela é muito clara e elucidativa sobre o porquê da Lava Jato ela ser um exemplo muito claro dessa megapolítica, é quando ele fala que deveria ter um representante do Ministério Público em cada uma das cadeiras do Senado dos Estados. Isso mostra que existe um projeto político de poder. Um outro momento é quando ele parabeniza o então juiz Sérgio Moro e fala que é ele que vai conduzir as mudanças que serão necessárias, inclusive no sistema criminal no Brasil. Então, existe um certo protagonismo reconhecido pelo próprio Deltan em o Poder Judiciário interferir nos quadros da soberania popular. E o que eu observo com esse cartaz é que, após destruir os quadros da esquerda tradicional, porque o lavajatismo ele foi um importante aliado do bolsonarismo na ocupação desse espaço de poder das eleições de 2018 e agora existe uma quebra entre ambos. Essa é uma quebra que ela é muito calculada, porque depois de se destruir os quadros da esquerda, agora o que a Lava Jato está buscando é disputar fatias de poder dentro da própria direita e por isso existe essa dicotomização e um antagonismo criado entre o Sérgio Moro e o Bolsonaro, porque eles estão disputando aquela mesma fatia de poder. E existe também nesse ato da Gabriela Hart um certo ato político que está muito relacionado às eleições de 2022. Por isso agora são eles contra todos, porque dentro desse pressuposto da megapolítica aqui no Brasil, tem também um projeto político, um projeto de poder que está buscando se instalar. Quando eu falo em despolitização, eu estou falando em uma forma de negação da complexidade da política. Eu estou falando em perversões da política. A ideia-chave é uma negativa do conflito e da complexidade que envolve a política. Por isso que despolitização tem a ver com o desmantelamento da própria polis, do próprio fazer político, que é você gerir uma felicidade, um bem comum, tratando-se de mundos muitas vezes divergentes e antagônicos. Então, quando você está reconhecendo uma homogeneidade e negando a heterogeneia que é composto o social,
você está de fato fazendo uma despolitização. A despolitização, portanto, ela está relacionada a uma forma de se compreender o social, como se o social ele não fosse composto por heterogeneidades, mas por homogeneidade. É uma negativa do conflito que é constituinte da própria política, que tem relação com essa certa condução do conflito por partes e mundos conflitantes. Algumas formas de despolitização são trazidas pelo filósofo Slavoj Žižek naquele livro célebre chamado Sujeito Incômodo, o sujeito ausente de ontologia política. Existem várias outras formas de despolitização. Uma das formas de despolitização é a chamada parapolítica. Essa parapolítica entende que é possível uma domesticação do campo político pela crença exacerbada na democracia representativa. Esse tipo de despolitização está presente dentro de algumas teorias democráticas, algumas filosofias que eu chamo de pano branco da democracia, de Habermas e Rawls. Um outro tipo de despolitização é chamada de metapolítica. Essa metapolítica ela é muito presente dentro da visão da esquerda dita tradicional, que entende que é possível reduzir o conflito da política ao jogo do reino da economia. É como se fosse possível, através de mudanças provocadas na economia, provocar mudanças nas leis da história, que são alcançadas por uma subjugação da economia em relação à política, através de um líder central que, provocando essas mudanças na economia, consegue reduzir a complexidade da vida comum, como se fosse exatamente uma redução ao jogo de classes. Esse tipo de pensamento e de despolitização é muito comum dentro do chamado materialismo dialético, quando inclusive pode ser solicitada uma repressão política exacerbada para que se alcance esse objetivo da subjugação do reino da economia para a política. Uma outra forma de despolitização é chamada de ultrapolítica. A ultrapolítica, ela é uma forma muito perigosa de despolitização, porque ela é a militarização da política. É o tipo de despolitização que é colocado pelos poderes fascistas, que acaba criando uma dicotomia de bem contra o mal, nós contra eles. Ele condensa essa heterogeneia da sociedade em um campo binário, em uma lógica binária, que acaba sufocando toda a complexidade que envolve o fazer político. Por isso é uma forma muito perigosa de despolitização, que é uma forma de negação da política em si. Uma forma de despolitização muito comum na contemporaneidade é a chamada pós-política. Essa pós-política, ela caminha do lado do que é chamado de pós-ideologia e de pós-história, defendido por alguns autores como Fukuyama. O que a pós-política ela vai entender? Ela vai entender que existe um aperfeiçoamento do Estado moderno dentro da lógica tecnocrata e burocrata, e que é possível você reduzir o campo social a essa lógica técnica, essa lógica científica que passa pelo campo da política, como se fosse possível encontrar gestores que, guiados pelo campo da racionalidade, não são nem de esquerda e nem de direita. É aquela lógica, né, que é uma das frases daquele partido, Avante, e que está muito presente dentro de alguns movimentos, como o movimento Acredito, que trouxe a Tabata Amaral, como se não existisse nem de esquerda e nem de direita, como se fosse possível uma lógica racional, puramente imparcial, que acaba sendo uma modernização daquela ideia
do déspota esclarecido, que é um pensamento muito antigo dentro da filosofia, como se fosse possível você atuar dentro da política por meio desse campo de neutralidade ideológica. E por fim, essa forma de despolitização, que é a que nós conversamos hoje, que é a chamada megapolítica, que está presente dentro do pensamento do jurista Hans Herschel, que acaba nos ajudando a pensar sobre várias questões e sobre um possível adensamento de uma superioridade do direito sobre a política, como se a política ela pudesse ser superada através da transferência do poder, da soberania popular, da lógica democrática pela lógica constitucional, que é um pensamento extremamente perigoso, porque ele também seguia por uma lógica de colonização, de outros tipos de pensamento e uma colonização da política, quanto também passando por esse contexto de redução de complexidade e de negativa do conflito e de entender o campo social como homogêneo, que é esse contexto da despolitização. Hoje a nossa conversa foi sobre isso. Se vocês gostarem de temas como esse, falando um pouco sobre esse processo, tanto da judicialização da política, quanto da politização do judiciário, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar e de assinar o canal. Vamos terminar com aquela frase que eu sempre trago para nós refletirmos aqui nesse programa, que é: sejamos mais propositivos e menos reativos. Nos guiemos mais pela lógica da renitência do que pela lógica da resistência. Muito obrigada a todos.